Como dizer que você tem alguma coisa? Que possui algo, que é dono de alguma coisa? Uma das formas é utilizar o have got. Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo nós vamos utilizar o have got para posse. Se você quer mais vídeos como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal. Aula 23. E nesta aula 23 nós veremos have got. Então, inicialmente, o que é have got? Bem, have got é a mesma coisa que have, que significa ter. Tá, mas se os dois significam a mesma coisa, por que tem dois para dizer a mesma coisa? É que é o seguinte, se você vai utilizar o verbo have na affirmative para fazer uma sentença, você diz, I have a car. Essa sentença aqui está perfeitamente correta. Eu tenho um carro. O problema é que nós temos ainda interrogative sentences, sentenças que são perguntas. Só que eu não posso perguntar, have you a car? Tá? Tem você um carro? Essa maneira aqui está errada. Além disso, na negative, eu também não posso dizer, I haven't a car. Isso aqui também está errado. Então, o que nós podemos fazer? Bem, nós podemos fazer alguma coisa. Uma das coisas que nós podemos fazer é utilizar o have got ao invés do have, para fazer sentenças interrogativas e negativas, além das afirmativas. Por exemplo, então, utilizando o have got. Na affirmative, I have got a car. Então, antes era só I have, agora você adiciona got. Tá, e qual é a tradução desse got? Em português, have got, você traduz como se got não estivesse aqui. Você vai simplesmente traduzir como se estivesse I have a car. Eu tenho um carro. Tá? Porque você está passando uma sentença afirmativa para a sua língua. Então, é na sua língua, na língua portuguesa, como é que você diria essa frase? Você diria, eu tenho um carro. E I have a car, como é que você diria? Eu tenho um carro. Tá? Então, esta, na affirmative, acrescenta o got. E interrogative, lembram que nós não podíamos dizer antes, have you a car? Mas eu posso dizer, have you got a car? Só pelo fato do got estar aqui, eu posso utilizar o have para fazer perguntas. Negative. Lembra que anteriormente eu também disse que nós não podíamos fazer uma sentença dizendo I haven't a car. Mas eu posso dizer I haven't got a car. Eu não tenho um carro. Tá? Então, esta é uma das vantagens de utilizar o got. Tá, e isso aqui é comum? Eu nunca vi. É muito comum na língua inglesa. Nesse formato aqui, é mais comum você ver informalmente as pessoas falando na inglês britânico do que inglês americano. Mas os dois utilizam este tipo de formato aqui. Então, sentenças. Utilizando o have got. Qualquer pergunta que começar com have you got, você só pode responder duas maneiras. Porque está perguntando, você tem alguma coisa? Sim, tenho. Não, não tenho. Então, have you got? Yes, I have. Or, no, I haven't. Sim, tenho. Não, não tenho. Você responde com have, porque em inglês você sempre vai responder utilizando a palavra que começou a pergunta, para perguntas de sim ou não. Tá? Então, have you got, blá, blá, blá. Yes, I have. No, I haven't. E has got. O que é has got? Bem, é que, por exemplo, com o she, você não utiliza have, você utiliza has. Terceira pessoa do singular, normalmente o verbo recebe um S no final. Então, como não existe have, fica has. Então, has she got? Ela tem alguma coisa? Yes, she has. Or no, she hasn't. Sim, ela tem. Não, ela não tem. São as tuas duas únicas possibilidades para responder de forma curtinha, tá ok? Ela tem alguma coisa? Sim, tem. Não, não tem. Né? Affirmative sentences usando o have got. Então, are you, we, they, nós utilizamos have got. I have got, you have got, we have got, they have got. Tá? Então, todas as pessoas aqui, o verbo é have, porque got é para todo mundo.
Então, dizer eu tenho, você tem, nós temos, eles têm. E he, she, it, como nós vimos no slide anterior, para este povo aqui, nós utilizamos has. Então, he has got, she has got, it has got. Ele tem, ela tem. E o it, ele ou ela tem quando não for pessoa. Negative. Nós vimos antes que com esse pessoal nós usávamos have. Então, agora para dizer negativa, I haven't got. Eu não tenho. You haven't got. Você não tem. We haven't got. Nós não temos. They haven't got. Eles não têm. E com he, she, it, não pode ser have. É has. Então, he hasn't got. Ele não tem. She hasn't got. Ela não tem. It hasn't got. Ele ou ela não tem quando não for pessoas. E por último, interrogative. Bem, interrogative nós vimos que nós começamos a pergunta utilizando a forma do have. Então, have I, have you, have we, have they got alguma coisa? Então, have you got the time? Você tem horas. Tá? Have they got a car? Eles têm um carro. E para he, she, it, nós vamos utilizar has. Então, has she got? Ela tem alguma coisa? Has he got? Ele tem alguma coisa? Has it got? Esta coisa que tem. Tá? Por exemplo, tem seguro? Has it got insurance? Exemplos, então, de sentenças utilizando o have e o has got. Então, se perguntássemos para essa garota aqui, have you got a car? Dá para ver que ela tem uma chave na mão, uma chave de carro, e que ela está encostada no carro. Então, have you got a car? Você tem um carro? Yes, I have. Sim, tenho. Tá? E perguntando para este carinha aqui, have you got a car? Você tem um carro? No, I haven't. Não, não tenho. Ele tem uma bike, ele tem uma bicycle. Tá? Então, has she got a dog? Has she got a dog? Ela tem a dog? Ela tem um cachorro? Yes, she has. Sim, ela tem. E has she got a cat? Has she got a cat? Bem, esses dois aqui não são cats. Então, a resposta é no, she hasn't. Não, ela não tem. O que nós temos aqui é money, 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 money. Então, have they got lots of money? Eles têm lots of money. Eles têm muito dinheiro, um monte de dinheiro. Yes, they have. Sim, eles têm. E este povo aqui, have they got lots of money? Eles têm um monte de dinheiro? No, they haven't. E um detalhe agora em relação à pronúncia. Então, contractions, as contrações. Na affirmative, lembram que com I, com you, we, they, nós utilizávamos have got. Mas você tinha que dizer daí, I have got a car, you have got a car, we have got a car, they have got a car. E com he, she, it, que nós utilizávamos has got, ficava he has got a car, she has got a car, it has got a car. Fica um pouco difícil de pronunciar. Então, o que os nativos falam? Eles modificam a maneira de pronunciar isso aqui. Utilizam contractions. Como assim? Bem, as contractions significa que o quê? Aqui eu coloquei um apóstrofo em todos eles, significando que houve omissão de algum termo. Omissão do ha. Vamos ficar só com o V e o E. Ou seja, nós vamos pronunciar só o V. I've got a car, you've got a car, we've got a car, they've got a car. Bem mais fácil, não é? E com o he, she, it, a mesma coisa. Contração, então sinal, o apóstrofo de que foi omitido alguma coisa aqui. E nós vamos omitir o quê? O ha. Então, vou ficar só com o S do has. Então, he's got a car, she's got a car, it's got a car. Tá? É uma maneira mais fácil você está pronunciando. Portanto, qual a maneira mais comum que você vai encontrar? Forma completa ou as contractions? As contractions, evidentemente. Pronto! Você acabou de aprender uma das formas mais utilizadas pelas pessoas em inglês para indicar posse. Você viu exemplos utilizando have got. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse. Até o próximo!